Muito boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje, relativamente mais tarde, devido à transmissão em direto de mais uma partida de basquetebol inserida no campeonato da cidade. Hoje é sexta-feira e a nossa habitual presença de análise com o Dr. António Frangules, para juntos olharmos para alguns temas que dominaram a semana. Vamos olhar de primeira para a Comissão de Ética, que está a investigar a opção de escolha da Coanha para a gestão do Moza Banco, e em seguida vamos analisar o processo de compra de Mercedes, viaturas luxuosas para a Comissão Permanente da Assembleia da República. Lá mais adiante, o desvio de fundos no Ministério da Defesa, são 36 milhões de meticais que, portanto, o processo está a decorrer, a investigação não, o julgamento, as sessões de julgamento estão a decorrer na cidade de Maputo, e lá mais adiante, caso sobre tempo, vamos falar então do cancelamento dos mais de 1000 exames no INATER. Portanto, são temas que irão dominar esta conversa. Muito boa noite, António Frangules, obrigado pela sua presença. Vamos olhar para este caso da Comissão de Ética. Se na semana passada estávamos aqui a dizer que havia de facto algum atropelo parte da lei de propriedade pública, nesta semana a Comissão de Ética veio a público reagir, que afinal de contas já está a investigar este caso da Coanha, que vai tomar conta da gestão do Moza Banco. Boa noite. Muito boa noite e boa noite aos estimados telespectadores também. E dizer que se não houvesse qualquer suspeição, a ética, digamos que in limine, havia de dizer que não tem elementos para poder estar a investigar. Se o está a fazer, é porque há qualquer coisa lá no fundo e que a diligência da ética é mais para poder trazer elementos com fundamentação. Ok. Fundamentos. E nós dissemos aqui, a priori, que para nós não havia dúvidas que este negócio era simplesmente duvidoso, na medida em que nós encontrávamos alguém com uma posição leonina a decidir e em favor, digamos, de alguém que direta ou indiretamente também faz parte do mesmo centro decisor. Okay. Portanto, eu li uma intervenção de um académico que dizia que não havia qualquer conflito de interesses porque o Banco de Moçambique era uma coisa com personalidade jurídica própria, uma pessoa com Sim. personalidade jurídica própria, e que a Coanha S.A., Sociedade Anônima, era também uma pessoa, portanto, outra pessoa com personalidade jurídica própria. Lógico que o banco não haveria de adjudicar, digamos, este negócio a alguém que não tivesse, portanto, personalidade própria, na medida em que haveria de faltar legitimidade para negociar. Sim. Seria o próprio banco a negociar pessoalmente. E aí seria, portanto, pior ainda, não é? E neste caso concreto, o que o banco fez foi tomar uma decisão, como até foi nos comunicado. Mas o problema que se coloca
é que esta decisão é logicamente que há de ter sido, digamos que, negociado primeiro com a Corranha, não é? Para depois fazer desta decisão do banco, ou desta proposta do Banco Central, fazer sua decisão. E acredito que essa decisão da Corranha há de ter saído, essa deliberação, de uma Assembleia. E dessa Assembleia, ou os órgãos sociais, formos a perguntar quem será o PCA, não está muito claro. Eu tentei ler ali num determinado órgão de informação, e a pessoa que foi interpelada declinou, recusou-se a dizer concretamente quem era, mas vozes, digamos, a boca fina, indicaram, portanto, o próprio xerife do banco como sendo o PCA, e que a deliberação, portanto, tinha sido da Assembleia. Ora, se assim foi, não é? Há muitas perguntas que se colocam e nós não queremos repetir as perguntas. A verdade é que pesou bastante e vinha numa reação às críticas que começaram logo a seguir a esta comunicação, e o Banco de Moçambique aparecia a reagir, e nessa reação capitalizou-se o facto de ter informado que pesadas, confrontadas, cruzadas todas as situações, a verdade é que pesou, não é? Uma decisão superior de gestão. E isto também terá caído muito mal a muitos atentos, né, à situação, portanto, sobretudo econômica do país. E a pergunta foi qual era o alcance, portanto, desta alocução, decisão superior, né? Ok. E nós, outros, os juristas, costumamos dizer, e na doutrina, que é um cheque em branco, um cheque careca, para poder designar a aplicação de termos vagos e indeterminados. Portanto, uma decisão superior, por força maior, por alteração das circunstâncias, por força das circunstâncias, mas quais? Isto veio simplesmente parecer que não passava de uma desculpa, se calhar até de mau pagador. Okay. A verdade é que só aí a boca fina é que o xerife, como lhe chamam, teria, portanto, caído numa esparela, numa armadilha. Porque, de facto, bem vistas as coisas, repetir o que dissemos a semana passada, aqui há de facto e de jure um negócio, não é, consigo próprio, porque perante a situação e até perante o comunicado, quando começou esta situação, primeiro foi o nosso banco, depois o MOSA, veio uma explicação que dava a entender, portanto, estar envolvido numa situação de liquidez, de falência, não é? Por várias razões, e que... Desculpe. Sim. O perfil
desta Coranha, muitas vezes é questionado porque não se conhece a modalidade do processo, tanto do concurso. Quais são as outras entidades que concorreram para este processo e que perfil é que estas entidades tinham? Até porque pareceu-me a mim que a Coranha aparece numa situação de salva-vida. Depois que se lançou o concurso e ninguém concorreu, foi o que deu a entender. Okay. Portanto, a pergunta que não calou naquela altura foi por que é que ninguém ousou, ninguém teve coragem. Okay. Né? Ou então, as condições que eram colocadas, nós não vimos os termos de concurso, etc, etc. Os analistas próprios é que poderiam o dizer, se aquelas condições eram ou não, digamos, viáveis. A verdade que nos constou é que, não tendo aparecido ninguém, não é? E porque a situação a prevalecer poderia criar uma crise na finança, não é? Uma crise sistêmica. Então, ponderadas todas as situações, pesou, não é, esta decisão superior de gestão. Ok. E assim, deliberou-se, não é, depois de certeza de ter sido contactado, se é que contactado, se não é o próprio governador do banco, que é PCA, por força dos estatutos, não os conheço, os estatutos, quem é o PCA desta sociedade anônima. Ora, se foi o próprio governador, ou se é o próprio governador o PCA, então deve ter simplesmente dado orientações de modo a organizarem-se para poderem tomarem, não é, este negócio. Ok. Este negócio. Mas, mais adiante, indicam determinadas investigações que há ainda possibilidade de intervenção de outras pessoas, não é? Jurídicas, portanto, ao nível da banca. Uma, creio que seja do Ghana, a outra não estou a ver muito bem, portanto, há dois países que são citados que podem levar a que esta situação portanto, temos o Aris Bank, o Coal Bank do Ghana, não é? E que a presença deles neste negócio pode levar a uma mitigação, uma diminuição, digamos, da presença em termos de ações da sociedade anônima Coranha, reduzindo essa presença para 40%. Okay. E há quem avança a ideia de que dissipar-se-á, não é? Este conflito de interesse. Bom, eu aqui quero fazer um parênteses e dizer que se vai se dissipar o conflito de interesses, não é? Porque já não vai ser detentor maioritário das ações, vai ficar apenas com 40%. Está a reconhecer-se que existe o conflito de interesse. Sim, mas aqui eu não sei o que a ética ainda quer fazer. Ok. Existe. Se a redução dos 80%, que é sócio maioritário, não é? Sendo fundo dos trabalhadores do banco, em que o PCA provavelmente, não é? E mais outras autoridades, outros chefes lá dentro da banca
porventura até administradores e tudo mais, ocupam outros cargos nos órgãos sociais desta sociedade. Daí, portanto, haver este conflito de interesses. Ao diminuir para 40%, para metade, tem 80%, diminui para metade, vai se dissipar, portanto, o conflito de interesse. Sim, mas o maior conflito de interesse é que está à porta da entrada deste negócio. Exatamente. E não no processo de gestão. Está na porta da entrada. Este negócio está eivado de um vício de forma à nascença. Tá. Portanto, é fruto de um negócio nulo. Não se vai nunca digamos que suprir-se esta irregularidade ou mesmo ilegalidade, não é? Só pelo facto de diminuir de 80% para 40%. Ok. Um outro ponto, António Frangules, esta intervenção, esta investigação parte da Comissão de Ética acontece numa semana em que está a ser levantado um debate sobre a revisão da lei sobre propriedade pública. Até que ponto é que esta lei tem forças para tomar uma medida protelar a este tipo de ações? Eu não vejo, porque mesmo a questão da revisão da lei Sim. é simplesmente para deixar algumas linhas de fronteira bem claras, umas linhas cinzentas bem claras, ou são escuras ou são brancas. Mas não vai mexer, até como o disse o próprio presidente da Ética Central, da Comissão Central da Ética, que não vai mexer no essencial. Ora, quando se não mexe, no essencial, significa que essa lei vai continuar a ser igualzinha a outra, portanto, a revista, Sim. Excepto alguns detalhes. Acha esta lei menos interventiva? Não ali completamente, mas eu creio que em termos de intervenção não deve estar muito interventiva, e não só, quero-me parecer que deve fazer até uma mistura, não é? Digamos, zonas de ação. Okay. É preciso expurgar aquilo que não compita a ela, neste caso a Comissão Central da Ética, e deixar ficar nos devidos sítios, nos sítios apropriados, e deixar para a ética o que tem a ver com a própria ética. Portanto, vamos lá dar um exemplo concreto em relação à questão que nós vínhamos falando dela. Por exemplo, o conflito de interesses está lá e creio que vai continuar. E o conflito de interesses, porque esta questão de ética, é verdade que ela agora foi positivada, portanto, foi transposta para uma lei escrita, para um texto escrito. Sim. Mas mesmo sem isso, é que a ética é um conjunto de regras que conduzem o homem como deve agir no meio da sociedade. E se for no meio de uma classe, chama-se deontologia. E se for uma classe profissional, deontologia profissional. Okay. Portanto, a ética existe. O que o legislador faz é captar e trazê-la em forma de lei. Aliás, esta é a essência filosófica de todas as leis. É que a verdadeira lei não é mais do que captar a realidade. O legislador vai tecnificá-la, vai sistematizá-la, vai positivá-la. Mas ela existe, mesmo sem estar escrita. Senão, as sociedades e letradas não teriam tido regra nenhuma, mas tiveram regras, tiveram até verdadeiros tribunais, julgamentos e condenações. Quer dizer, furtar, não é? Mesmo que não esteja escrito, não deixa de ser uma infração, não é? Okay. E
o escrever é mais para poder demonstrar que se trata de um Estado moderno, não é? Tem um conjunto de regras de convívio, não é? Que correspondam à fase, digamos, de desenvolvimento dessa sociedade. Então, para dizer o quê? Que o conflito de interesse, mesmo que se expurgue na atual lei que está lá, o conflito de interesse sempre vai continuar. É naqueles casos que a gente diz não faz sentido agir desta maneira. Eu até digo, o que tem de bom e de melhor a atual lei de probidade pública é ter ido ainda mais longe. Portanto, dizer que o agente servidor público deve evitar, portanto, qualquer atividade que possa levantar uma suspeição. Quer dizer, foi mais longe. Então, se proíbe, não é? O mais, neste caso, digo até, nem é o mais, vai mais longe, mas é o mínimo. Se proíbe o mínimo, proibido o mais. Porque uma atividade que leva à suspeição, há uma suspeição de existência de conflito de interesse. Não temos elementos que nos digam, com A mais B, que há um conflito de interesse. Mas a lei proíbe uma simples atividade que leva à suspeição da existência desse conflito. É o mínimo. Portanto, se proíbe este mínimo, o mais. Daí que eu não consigo encontrar qualquer tipo de justificação. A única forma que se pode fazer para sanar isto, bom, porque eu dizia no outro comentário, que primeiro nós não vimos esse lançamento do concurso, os termos não conhecemos, o que apareceu como proposta e que não eram propostas viáveis, não conhecemos, mas paira no ar, há uma percepção de que o Banco Central não esgotou. E, aliás, esta referência de que há demarches que vão ser, portanto, encetadas, de modo a que se reduza, portanto, vai-se convidar, né, vai-se negociar a aparição, a presença de outros atores da banca, de modo a reduzir a presença desta corranha. Então significa, a partir daqui existem, afinal de contas, mecanismos de poder evitar que este conflito de interesse acontecesse. Só que pareceu a via mais fácil. Ora, eu apenas direi que não é para se reduzir o ilícito. O ilícito não está para se reduzir, está para se eliminar o ilícito. Portanto, não para 40%, mas para 0%. Que encontre mais um ator, mais outro ator, né, de modo a que este conflito de interesse se anule, já que o mal está feito, não é? Que não se distribua pela aldeia, ou pelas aldeias. Vamos virar de página, vamos olhar para a compra de viaturas luxuosas, portanto, para compra de Mercedes para a Comissão Permanente da Assembleia da República. Seguramente que António Jorge Frangoulli já foi deputado na Assembleia da República, conhece muito bem como funcionam os termos de referência. A esta altura, tudo pode, é verdade que pode até constar que viaturas protocolares sejam alocadas aos membros da Comissão Permanente, mas a esta altura em que o maior discurso, praticamente o hino, a tónica é
conter, evitar custos. É moral que se aceite aquisições deste género? Ainda bem, a pergunta outra vez mete a questão ética, se é ético, Okay. né? Eu começaria por dizer que hoje mesmo apareceu o senhor diretor do orçamento, do departamento do orçamento, sei lá, Sim. se assim se chama, o senhor Rogério Como, Sim. e a dizer que a compra e a alocação daqueles carros, não é? Sim. Aos membros da Comissão Política Permanente, desculpe, era legítima, tentando responder a uma das perguntas Sim. que lhe foram colocadas. A verdade é que ele não disse nada de especial. É legítima? É, sim, senhora. Por quê? Porque a pessoa, não é, Sim. que fez a compra e alocou tem autoridade bastante, tem competência. Ok. Portanto, não seria legítimo. Seria legítimo se fosse, vamos lá, um particular, não é, quis doar ao Estado, entendeu? Doar à Assembleia da República aqueles Mercedes, não é? E haveria de se levantar muitos problemas. Por quê? Porque aquela pessoa não é legítima para praticar aqueles atos. Portanto, o senhor Rogério Como não disse nada de mal, mas também não disse nada que pudesse esclarecer as muitas dúvidas que inquietam os cidadãos. Sim. Ora, o que é que se coloca? Economicamente, eu penso que há muitos problemas que se levantam porque nós, de facto, estamos numa conjuntura. É verdade que ele diz que aquelas pessoas, digamos, beneficiárias, têm o direito, à semelhança dos membros do governo, que andam em carros protocolares e tudo mais. Tudo bem. Se isto tivesse sido há 2, 3 anos, no início deste mandato, eu penso que estas inquietações todas não se levantavam. Ok. Aí é onde está o problema ético. Por quê? Porque, a pretexto da crise econômica, nós já encontramos ou fomos confrontados com várias situações. Daquelas que tocaram bastante no próprio cidadão eleitor, porque muitas vezes a gente esquece, só palavreia e esquece logo a seguir, que de facto o dono da soberania, desta soberania que nós estamos a usá-la, é o povo. E se o povo um dia toma de facto a consciência, porque ela é a dona e pode não ter a consciência de que é a dona, e como deve usá-la. Porque no dia que tomar a conta, isto aqui paga-se muito caro. Não, precisamos de fazer grandes exercícios de memória. No fim deste ano que acabou, 2016, 2017, nós vimos, através do Ministério das Finanças, ou não me lembro qual foi a autoridade própria, mas acho que foi o Ministério da Economia e Finanças, a dizer que ia pagar apenas 50% do 13º. Por quê? Porque faltava liquidez na Caixa, no Tesouro. O Ministro da Economia e Finanças foi à Assembleia dizer que tínhamos problemas com a tesouraria. E isso levava a medidas de contenção, se assim se chamou. Sim. E que havia de se cortar nisto, cortar-se no combustível, cortar-se não sei o que mais. Ora, nós sabemos que o setor da saúde, o setor da educação e outros setores até de muita importância debatem-se com problemas sérios econômicos. Ora,
tudo bem, pode ser que não seria resolvido pelo valor dos 17 Mercedes. Mas o que aqui está a faltar aos políticos é como a sociedade está a encarar isto politicamente. Eles estão a encarar isto como um despesismo, como uma atividade voluptuária. O que é isso de voluptuário? Nós em Direito estudamos as beneficiações voluptuárias. E uma das coisas para a gente perceber quando estudante é, por exemplo, tens um carro. Carro é um instrumento, é um meio necessário para andar. Mas, entretanto, você recebeu o carro, depois põe o spoiler, depois põe umas jantas, não sei como, e depois põe umas lâmpadas bling-bling, e metes uma pintura. Isso não faz falta à nação, como se costuma dizer. Porque o carro sem aquilo é carro a mesmo, leva-te para onde tu queres ir. Tens uma casa, sabes como é que é, pode-se fazer uma série de adornos e coisinhas aqui, né? Põe ladrilho em vez de um muro simples, põe com cada vidro e por aí fora. Então, são obras que acrescentam o valor, é verdade, mas não alteram a definição de casa. Ela continua casa mesma, sem essas mesmas alterações. Ora, o que acontece é que nós, se formos a ver esta questão dos Mercedes, sim, nós podemos também colocar o mesmo problema. Será que estes deputados, este grupo de deputados que são da Comissão Permanente, não poderiam esperar mais um bocado? Tinha que ser exatamente agora. É claro que eles, aqui a coragem de dizer não é o momento próprio, não acredito. Este é dos poucos pontos em que as bancadas convergem. Exatamente. E aqui, eu colocaria um problema. Por exemplo, a presidente ou o presidente da Assembleia e os seus vices sempre andaram em Mercedes. Aliás, porque é o carro protocolar que tem. E os chefes das bancadas. E a diferença, quero parecer que quanto à presidente e os vices, ainda têm o Mercedes como carro de serviço. E este carro de serviço, no fim do mandato, apropriam-se, fica deles, pronto. Enquanto que os protocolares não. Mas os presidentes das comissões, os vices e os relatores, não é? Têm os seus, neste caso, são os guias, não é? E os chefes, não é? Das bancadas tinham os Peugeots, né? Não, até não são Peugeots, são Hyundais, Sonatas, sim, como carros de serviço, mas com Mercedes como carros protocolares. É verdade que quando nós saímos, eu saí enquanto fui deputado, os deputados de outros países, o Mercedes, o carro protocolar, tudo bem, para o deputado até, para o deputado. Mas eu penso que noutra altura ainda fazia sentido fazer esta comparação, mas esta comparação deixou de ter sentido a partir da altura que nós temos esta crise, né, que foi provocada pelas dívidas ocultas. E sei lá se não será retirar a força para os próprios deputados, né? Não sei, porque eles até não têm esses cargos. A maioria dos deputados, dos 250 deputados, é menos 17. A maioria, até porque houve uma coisa inédita neste mandato. Não receberam cargos, receberam dinheiro.
2 milhões e 500, todos os 250. Até há casos de alguns deputados que nem chegaram a comprar carro, sabe-se isso. E aqueles que compraram, aqueles até que compraram um carro que custa mais que 2.500, fizeram lá o contrato para pagarem a diferença. E o que acontece é que, quero me parecer, salvo melhor explicação, que estes 17, como eu disse, receberam também os 2 milhões e 500, têm o carro de serviço, têm o carro protocolar, o carro de serviço que no fim do mandato vai ficar com, estou a falar dos presidentes, presidente e vice-presidente. Ok. Ora, eu não sei se as pessoas não vão pensar que, afinal de contas, o governo está para poder, né, amordaçar os próprios deputados. Porque, pronto, esses outros que não receberam dependem dos que receberam, né? É a tal disciplina partidária. Não é para amordaçar, para tirar inclusivamente a legitimidade de continuar a fazer barulho sobre as dívidas ocultas. Afinal, também gostam. Sim. E quem é que não gosta? Dizia o Repua, não é? Mas politicamente isto tem faturas. Eu estou lembrado quando foi das regalias dos deputados, até entrava Sim. lá as regalias do o chefe do maior partido de oposição, sei lá como é que se chamava na altura. E que eu teria dado a minha opinião a alguns, né, com quem eu tenho proximidade, sobretudo do lado da oposição e do lado do partido a que eu pertenço, e entendia que não deviam aprovar, deviam repudiar. Politicamente correto seria isso. E ainda por cima, sabendo que mesmo repudiando, como a maioria é que manda ali, sempre seriam aprovadas aquelas regalias. Mas na fotografia haviam de sair bem, não me quiseram ouvir. Ok. E desta vez eu fui apanhado também de surpresa, nem tinha conhecimento, mas se alguém me perguntasse, eu haveria de dar uma opinião no sentido de que não me parece muito prudente. Por quê? Politicamente até incorreto. Muito prudente por quê? Porque a consciência dos eleitores, quer da posição, entre aspas, quer da oposição, é simplesmente uma consciência de que aqueles já não nos representam. E isto é politicamente mau. A fatura disso é uma fatura muito, muito pesada. Até porque, se eu tenho a liberdade de pensar, deixa-me até pensar que, olha, ninguém tem dúvidas que a Frelimo não anda muito bem. Está queimada, sobretudo, com a superveniência destas dívidas Sim. ocultas, com a atual crise que começa aí, ou foi, digamos, piorada com essas dívidas ocultas. E que o capital político da Frelimo está muito, muito periclitado. Ora, isto aqui pode levar a que as pessoas, os cidadãos, até porque eu já comecei a ouvir isso, que tanto a Frelimo como esses partidos da oposição são a mesma coisa, é a mesma coisa. Okay. Para não dizer de pior maneira. E isto é mau. E eu penso que a Frelimo está a precisar de acólitos
nesta senda de estar queimada politicamente. Então, os partidos da oposição aparecem como acólitos, arrastar consigo a oposição para a mesma situação de, digamos, falta de confiança. As pessoas estão a perder confiança dos seus representantes, já dizem de viva voz, abertamente, que aqueles não nos representam. Eu não me revejo naqueles. E isto politicamente é mau. Quer dizer, a Frelimo, em outras palavras muito populares, está comendo a oposição. Fora do cenário parlamentar, os partidos da oposição, o MDM em particular, têm conversado sobre estes assuntos? Eu? O MDM, fora de assuntos parlamentares, fora de corredores parlamentares, tem momentos em que conversa sobre estes assuntos, por exemplo? Ele, o partido? Sim. Eu penso que, como bancada, devem conversar. Não como bancada, falo como membros do partido, fora do cenário parlamento, fora do cenário do parlamento. Em reuniões do partido, há situações em que disse que é ilegítimo, é imoral que... E eu acho... Não acho. Ainda não participei em nenhuma reunião que isto fosse agenda, mas eu penso que futuramente vai começar a entrar, porque as pessoas falam. E eu penso que os membros e os titulares de cargos dentro do partido também ouvem isto e vão levar, digamos que futuramente, a discussão, porque de facto isto vai começar a ser, digamos que muito normal ouvir-se que nós estamos a perder confiança, já perdemos confiança, qualquer coisa vai começar a soar. Eu já comecei a ouvir, inclusivamente em algum debate. Eu estava a assistir, por exemplo, a opinião no feminino, em que aquelas vozes representam, têm os seus apaniguados, os seus fãs e tudo mais, e dizia, eu já não me revejo. E logo, num órgão de informação com muita audiência, eu não me revejo, não nos representam aqueles. Então, isto aqui é muito mal politicamente. Eu penso que as chefaturas, não é? Sobretudo da oposição, vão ter que tomar isto a peito, que eu considero isto uma esparela, né? E que é muito fácil se cair, porque aqui está o problema é Mercedes, né? Quer dizer, calculo que a cilindragem deve ser por aí 200 ou sei lá, 300, 350 para presidente, quer dizer, está a imaginar, estar num full house. Já um plano de abastecimento, até por parte da própria Assembleia da República, para além da aquisição destas máquinas, o abastecimento já pressupõe outros gastos. Vamos lá olhar... Sim. Não deixa de serem mordomias intoxicadas. Vamos lá olhar para o próximo tema, o desvio de fundos no Ministério da Defesa. Aliás, ao longo da semana acompanhamos algumas sessões de julgamento e com grandes revelações aqui de partilha de dinheiro e travesseiros. Como é que olha para este caso? Olha, isto para mim é simplesmente uma parte de um todo. Estamos a falar do Inatel. Não, do caso do Ministério da Defesa. Do Ministério da Defesa. Também. Isto tem uma relação. Sim. É uma parte de um todo. Isto não começou hoje. E eu até aqui acho que devia ser o sítio onde a Procuradoria-Geral devia declarar a tolerância zero.
E se formos a ver, o prejuízo é sei lá quantas vezes maior que um prejuízo, por exemplo, que se detectou, que se percepciona ao nível do Inaterra. Sim. Não é o primeiro caso e nem é o último. Ok. Entre o último caso julgado, que não sei a quanto tempo remonta, e este, aqui no meio deve haver N casos. E eu digo mais, isto acontece acoberto do famigerado segredo do Estado. Do Estado, sim. Por quê? Porque para auditar, para inspecionar isto, não é tarefa fácil. Vão contar, quando for para lá, uma inspeção do Ministério das Finanças, não é? Vão contar a mesma história que ao mais alto nível se contou para justificar as dívidas não passarem da Assembleia da República. Garante a soberania. E isto aqui não é muito diferente que esta questão que nós vimos, não é? Do Mozabanco, portanto, como é que se chamou? Sim, como é que se chamou? Tem um nome que às vezes foge, portanto, para justificar a questão da intervenção, sim, a decisão superior de gestão. Sim. Não é muito diferente, portanto, a pretexto da decisão superior de gestão, fez-se o que se fez. A pretexto do segredo do Estado, fez-se o que se fez. Quando se vai à área de processos, a pretexto de segredo de justiça, muita coisa não se faz conhecer. E só com instituições fortes e, acima de tudo, a instituição de direito, que é a Procuradoria, é que se pode, não digo eliminar, não digo acabar, mas mitigar isto. Porque se for a entrar no mundo lá das finanças da defesa, há de encontrar muita coisa. Eu conheci casos anteriores em que se faziam folhas de pessoas que não existiam, de pessoas que tinham existido, mas que já não existiam, morreram. Okay. Né? Portanto, escrever-se uma série de despesas que nunca existiram. E esses dinheiros depois são redistribuídos, como nós podemos ouvir aí pelo telejornal ou pela televisão, os próprios réus a confessar que distribuíram pelas contas de familiares, de amigos e amigas, sobretudo, as namoradas. E por aí. Portanto, eu digo que é uma parte de um todo, porque estes, não sei porque carga d'água, azar, ou porque de repente a porca acordou, como soube dizer, mas mais investidas desta natureza, um levantamento até, digamos, geral, uma ofensiva contra a corrupção, okay, seria bem-vinda para moralizar este nosso Estado, porque o que está a acontecer apenas é simplesmente mais um facto, de factos que a gente conhece e de factos que a gente não conhece. Este julgamento acontece e há períodos que são avançados em que ocorreram estes baldeamentos de valores. Até que ponto é que este roubo, este crime belisca a imagem das lideranças anteriores, que coincidem exatamente com
Lideranças anteriores, falo do Ministério da Defesa, coincidem exatamente com o período do roubo? Bom, não tenho elementos para dizer que eles tinham conhecimento, mas que, entretanto, 2012 e 2014, foi. Deve ter havido aí 2 lideranças pelo menos, né? Sim. E houve uma grande passagem também. Também, mas pronto, tem uma responsabilidade política, porque primeiro a sua função, o seu cargo é um cargo político, sim, né? Então, em primeiro lugar, tem a responsabilidade política. Okay. As coisas dão-se no seu ministério, o primeiro responsável és tu. Não querendo com isso dizer que tenha tido conhecimento, tenha se beneficiado, sim, mas não pode dizer que não tenho responsabilidade, porque dá-se no teu mandato, no teu consulado, e a responsabilidade política é número 1. E em países com um bocadinho mais de cultura, de ética, de governação e tudo mais, quando se dá um rombo, um escândalo desse, normalmente o seu ministro demite. Coloca o seu lugar à disposição. Porque, de facto, os valores são de tal maneira exorbitantes que a pergunta é, mas será que não terá tido conhecimento, não haverá nenhum, portanto, subordinado, mas imediatamente a ele, que ele tivesse soado qualquer coisa? Ou será que estes indivíduos não terão demonstrado sinais de riqueza, não é? De qualquer outro sinal de alguma coisa não muito ortodoxa? Então, se nenhum, ou porque faziam parte, de alguma forma beneficiaram, ou porque o próprio chefe não tem uma relação, apesar de ser subordinado imediatamente, não tem uma relação muito boa com esses seus subordinados imediatos. Por quê? Na maior das vezes é que estes indivíduos, olha, eu quero falar do Ministério do Interior. Sim. Conheço um financeiro, né, que tinha um carro que punha no Terrovuma. Ok. Porque toda a gente havia se aperceber, não sei se delirar ou ao ver aquilo que, entre aspas, chama-se bomba de carro. E soube inclusivamente que esta pessoa, numa determinada altura, teria feito gastos exorbitantíssimos, não é? Que todo mundo possa murmurar ali. Eu não quero acreditar que isto não tivesse soado ou alguém não tivesse tido a coragem de dizer, mas o chefe fulano faz isto ou está nestas condições, e o ministro, por sua vez, procurar, não é? Sindicar essa situação. Mas a verdade é que aconteceu e nada aconteceu, é normal. Portanto, o Estado, né, e sobretudo esses ministérios de defesa, do interior e da segurança, são verdadeiros sacos azuis, sem o embargo também das empresas públicas, que já comentamos aqui. Ok. Vamos olhar para o último tema, que é o cancelamento de mais de 1000 exames no Inater. Aliás, esta revelação coincide com a visita da Procuradora-Geral da República às cidades de Maputo e Matola. O que é que isto lhe diz? O que é que isto revela? Mesmo depois de adesão a meios tecnológicos, diga-se, sofisticados para controlar, para acudir a situações destas, mais de 1000 exames foram aqui adulterados e cancelados.
simplesmente dizer que é uma crise social, estrutural. E por isso eu dizia que esta questão, por exemplo, da defesa, era uma parte de todo. Hoje não há instituição que diga eu estou imune. Na saúde, na educação. Olha, vou contar duas histórias que aconteceram. Histórias porque pertencem ao passado. Uma vez eu fui a Zavala. Sim. E numa cerimônia do meu cunhado, a sograria dele é de Quicico, e uma vez ali a cunhada do meu cunhado abordou-me: Manango e tal, meu filho, eu tenho um genro que, olha, ele está desempregado, tem filhos, uns 3 filhas, ok? Mulher, só a mulher é que trabalha aí na escola primária. Vê lá se consegue fazer alguma coisa. Ele às vezes tem uns biscatos na saúde. Quando tem uma situação de emergência e o motorista não está, vem pedir porque ele sabe conduzir, vai fazer o serviço, volta e pagam-lhe alguma coisa, mas ele não tem carta. Então, o que me ocorreu foi pagar carta àquele sujeito, como forma de ajudar. Sim. Então falei com ele: eu quando chegar a Maputo vou te transferir os dinheiros para você matricular-se e fazer a carta. Tu já conduzes, creio que os problemas vão ser menores. Dito e feito. Mandei-lhe perguntar quais são os valores, eu não me lembro os valores formais. Sim. E ele disse: é tanto, tudo mais. Transferi os valores todos. Começou a frequentar a partir da própria teoria, e quando queria fazer o exame da teoria, exigiram-lhe um valor. Se não pagasse, o que é que ele faz? Liga para mim. Quer dizer, eu tinha que pagar, incluindo o suborno. O suborno. Tudo bem. A gente às vezes fecha um olho, não tem como. Passado algum tempo, quando foi da vez de fazer a carta, parece que o instrutor vem de Inhambane, conforme ele explicou. Olha, tinha que tirar mais um valor superior até ao valor pago para fazer a carta, aquele que se paga ao Estado. Não, o Estado minto, era uma escola privada, agora estamos no tempo das escolas privadas, no meu tempo era a escola do Estado. E que se não tirasse, não havia de passar. Uma pessoa que sabia conduzir, tanto é que começa por contar que ele, de quando em vez, socorria o próprio hospital de que estou a dizer agora. Tudo bem. A segunda até me foge. Quando me lembrar, eu vou dizer. Mas António Frangulos corroborou nesse sentido. Quer dizer, não a palmatória, mas Sim. Quer dizer, se eu não desse, como aquela família não tinha posses nenhumas, era dinheiro perdido. Quer dizer, não se recuperaria aquele dinheiro que ele matriculou-se, não teria carta, e aquele problema de ele não poder sustentar a família porque não tem como fazer qualquer coisa, continuaria. Então, por aí, assim, você fica numa espécie de hijack. Ok. A segunda, que já me lembrei, era deputado, estava na Assembleia. Um desses dias veio no jornal uma entrevista, uma coisa assim, do reitor, acabava de ser nomeado e tomar as rédeas da UP. Sim. O magnífico engenheiro Rogério Tui, e que ele tinha feito ali uma ofensiva logo à chegada. Tinha descoberto muitos que estavam ali a estudar irregularmente. E ele ameaçava que ia continuar. Portanto,
foi chamando conforme uma sequência ou ordem de chegada ou por turmas, mas a verdade é que muita gente foi convidada